É interessante pensar sobre física e beleza, né? Beleza não é uma propriedade que a gente costuma descrever na física. E isso tem a ver com o início do método científico, da própria concepção de ciência moderna como a gente tem hoje. Se a gente olhar as discussões do Galileu, por exemplo, ele mesmo vai propor a distinção entre propriedades que são subjetivas e coisas que são objetivas. Então, quando eu olho para um objeto, o que eu sinto sobre ele, ou a beleza dele, de certa forma, até a cor que eu percebo sobre ele, são características que dependem de mim. Entretanto, a forma, o volume, a massa desse corpo são propriedades intrínsecas. E aí, nesse sentido, beleza não é uma propriedade que a gente costuma descrever para os sistemas físicos. Mesmo assim, a gente pode ver beleza na física, né? Olhar para as equações, olhar para a descrição de um fenômeno e ver quão belo isso é. E isso é uma coisa interessante de se pensar, porque, por exemplo, em algumas teorias da psicologia, a gente fala desse senso de prazer estético. Né? Uma pessoa que vai num museu e se deleita com um quadro, né, ou com uma obra de arte, ou com um concerto, e tem esse aspecto de elevação mental, psicológica, olhando para a beleza de algo. A gente pode sentir isso na física também. E a gente pode se deleitar com a beleza da descrição de um sistema físico. Eu acho que isso é muito comum para os físicos. O Paul Dirac, por exemplo, que é um dos fundadores da mecânica quântica, e trabalhou tanto com a teoria do Heisenberg no início da quântica, depois com mecânica quântica relativística, né, que é quem produz a equação de Dirac, que vai prever, é uma equação relativística da mecânica quântica, que acaba prevendo, por exemplo, o pósitron, que é a antipartícula do elétron. O Dirac falava muito de beleza, né? Que as equações deveriam ser belas, que isso é algo que deveria guiar as teorias físicas ou a física teórica, né? Buscar equações belas ou uma descrição bela da realidade. E aí a gente pode entrar, né, o que é a beleza, o que é a beleza para a física. E na filosofia, certamente não existe uma única definição sobre o que é belo, ou se o belo é universal ou não. Mas a gente pode encontrar algumas características que são recorrentes quando as pessoas pensam em beleza nas equações. Eu diria que uma primeira noção de beleza é o próprio espanto que aparece quando a gente se dá conta quão bem a matemática escreve a realidade. E aí é muito legal porque às vezes a gente pode escrever uma equação diferencial que descreve uma força específica. E aí quando a gente resolve essa equação diferencial, a gente encontra uma função que de fato descreve muito bem aquele fenômeno que a gente está analisando. Então eu fico muito impressionado, por exemplo, do fenômeno de ressonância. A ressonância é quando eu tenho algum sistema oscilatório e aparece uma força com a mesma frequência que a frequência natural daquele sistema. Quando isso acontece, a amplitude de oscilação desse sistema começa a aumentar. Quando a gente resolve uma equação diferencial para um sistema massa-mola e coloca uma força externa que tem a mesma frequência do sistema, aparece lá uma solução em que aparece justamente essa amplitude aumentando com o tempo, como a gente vê no mundo real. Então é muito bonito enxergar como as coisas se encaixam e a gente, tendo uma teoria de primeiros princípios, acaba chegando em conclusões que descrevem muito bem o sistema. Uma segunda noção de beleza estaria na simplicidade ou na unificação. Então imagina que tu tem um monte de sistemas ou fenômenos que parecem ser muito diferentes. E tu consegue, com uma mesma estrutura matemática, descrever essas coisas todas diferentes. Isso acontece em vários casos da física. E para dar um exemplo que eu acho muito bonito, é a equação de transporte, que você pode usar para falar, por exemplo, de transporte de carga, você pode usar para falar de variação de energia, você pode falar para transporte de massa. Então, por exemplo, a equação do calor, que descreve, né, como que a energia se propaga num sistema, ela também pode ser utilizada, mudando alguns termos, para falar de difusão de partículas num gás ou para difusão de elétrons num determinado meio, dependendo de como tu escreve, mas a estrutura matemática é a mesma. E aí fenômenos que podem parecer muito diferentes, como um gás se dissolvendo, se diluindo em outro gás, é muito semelhante matematicamente a descrever o calor se propagando por uma barra. Então, essa possibilidade de unificação e de simplicidade com alguns princípios fundamentais, que nesse caso
é a ideia de continuidade, saber que aquela grandeza, aquilo que está sendo avaliado se conserva, e a ideia de que existe um sentido direcional para esse transporte ocorrer. No caso do calor, é do mais quente para o mais frio, faz com que tu consiga escrever esses fenômenos de uma forma muito simples e correta. Uma outra pensamento, né, um outro fenômeno ou princípio de unificação é a ideia do princípio de minimação. Tudo que se move de forma a minimizar uma grandeza chamada ação. Se eu sei calcular essa ação, eu sei prever as trajetórias todas, fazendo com que essa ação seja a mínima possível. E aí movimentos que são muito diferentes, com causas diversas, são explicadas por um único princípio fundamental, que é esse princípio de mínima ação. Então esse seria o segundo ponto, né? A simplicidade e a unificação causa esse espanto de beleza também. Uma terceira característica que está associada à beleza é a ideia de simetria. E mesmo quando as pessoas falam de arte, essa ideia de simetria também aparece. Algo simétrico nos causa uma noção de beleza. E na física a gente encontra muitos casos de simetria que são extremamente bonitos. E aí nesse caso eu diria que o teorema de Noether é um dos teoremas mais bonitos da física, em que ele mostra justamente que para cada simetria a gente encontra uma lei de conservação. Então, quando a gente descreve um sistema físico usando a Lagrangiana, que está associado àquele princípio de minimação que eu comentei, o fato dessa Lagrangiana ter uma simetria no tempo está associado à conservação de energia. O fato de ter uma simetria de translação espacial está associado a ver conservação de momento linear. E o fato de você ter uma Lagrangiana que se conserva frente a rotações está associado à conservação de momento angular. Então, descrições simétricas implicam conservações na descrição do sistema físico. Isso é muito bonito também. Tem um livro que é o Arco-Íris de Feynman, em que um dos físicos narra justamente diálogos que ele teve com o físico prêmio Nobel, Richard Feynman. Em um determinado momento, o Feynman olha para um arco-íris e pergunta para ele por que é tão importante saber sobre arco-íris. E ele dá uma resposta super técnica. E a resposta do Feynman é simplesmente porque arco-íris são lindos. E a verdade é essa, que muito da ciência é movido por diferentes questões tecnológicas ou interesse, mas muito da nossa busca pela descrição da realidade também envolve a busca da beleza, olhar para fenômenos lindos ou se maravilhar com a possibilidade de descrever esses fenômenos. Eu tinha uma professora de equações diferenciais que sempre quando apresentava algo ela dizia: como pode alguém não fazer matemática, né? Como é que tem pessoas que não estudam física? E essa frase, por mais engraçada que seja, ela expressa justamente isso. Uma das coisas mais bonitas que a gente pode fazer é descrever a realidade e se maravilhar com essa descrição. Eu tenho alguns convites para te fazer. Primeiro, se tu ainda não segue aqui no YouTube, segue, assina o sininho para receber os nossos vídeos. Todo domingo, um novo vídeo falando sobre física, cultura, ciência, história da ciência e educação. Além disso, nós temos a página no Instagram, vou deixar o @ aqui embaixo. Se tu não nos segue por lá, segue e acompanha, tem posts diários falando sobre mecânica quântica, física e muito mais. Além disso, você vai encontrar um link para um grupo no WhatsApp, em que toda quinta-feira a gente lança um tema e uma pergunta motivadora. E abre o grupo por 2 dias para que a gente possa dialogar, debater, trocar ideias, comentários, fazer perguntas. Então, se você quer participar de uma comunidade exclusiva para discutir ciência, ganhar dicas, referências, leituras, filmes, enfim, para poder conversar, segue a gente por lá também. Vamos seguir juntos falando sobre física e muito mais.